Esse é o episódio número 2 do meu programa Café com Tintas e eu vou falar sobre um tema muito procurado e que gera muita dúvida na maioria das pessoas, que é criatividade. Meu nome é Pauline Borba, eu sou pintora e artista plástica, trabalho com produção de encomendas e autorais desde o ano de 2019 e hoje eu vou responder 6 das principais dúvidas que eu vejo que a maioria das pessoas tem e que me perguntam sobre criatividade. O que será que é essa tal dessa criatividade enquanto expressão artística? E se você não quer deixar de receber conteúdos como esse, já aproveita, se inscreve aqui no meu canal para não ficar de fora. Primeira pergunta: como você enxerga a criatividade? Bom, eu enxergo a criatividade como um produto é o nosso material humano, produto do nosso intelecto, né? É o material que o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso espírito, que todo o nosso conjunto enquanto ser humano é capaz de produzir. E ele resulta na geração de um novo conceito, uma nova ideia. A criatividade, por exemplo, ela abrange vários campos. Hoje eu vou me ater ao campo da criatividade no campo artístico, enquanto expressão artística. Enquanto expressão artística, eu vejo a criatividade como a nossa habilidade de colocar em um trabalho artístico, de expressar na nossa arte a nossa verdade, aquilo que nós sentimos, a nossa bagagem, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Isso que faz a criatividade, eu acredito, como o maior superpoder que uma pessoa pode ter, porque é única para cada indivíduo. Nunca dois indivíduos vão conseguir criar algo totalmente igual, né? Eu acredito que nem um pouco parecido, né? Sempre serão universos distintos. Isso que faz da criatividade algo mágico, ela é um produto humano, né? É ela que diferencia, principalmente na nossa geração e nas próximas gerações, ela que vai ser o grande diferencial nosso de uma inteligência artificial, de robôs, né? Aquilo que é só um humano que realmente pode produzir. E é ali que a gente consegue colocar a nossa identidade, a nossa originalidade. Eu também acho muito importante colocar que o que eu mais gosto na criatividade é que ela me permite ser mais que pintora. Um pintor, ele pode estudar muita técnica, mas se ele não for além, se ele não buscar essa criatividade, não buscar entrar em contato com a sua própria criatividade, com a sua própria expressão artística e se conhecer dentro desse caminho, ele vira mais um robô, né? Principalmente hoje em dia, inteligência artificial já consegue criar uma obra de arte. E o que será, né, que vai diferenciar, que vai tornar o nosso trabalho humano diferente do que essas máquinas estão produzindo, né? Uma das coisas que eu mais gosto, que eu sou mais apaixonada na criatividade, é que ela me permite não ser mais um robô, né? Então, a partir do momento que eu coloco a minha verdade no meu trabalho, eu expresso aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, através da minha pintura, a minha pintura sai do campo de ser só pintura e ela pode ir além. Aí é um campo que o céu não é o limite, né? Então eu começo a entrar numa esfera onde eu ativo o meu propósito, ativo os meus porquês, os meus praquês, né? Que cada indivíduo pode fazer. Então, a partir do momento que você deixa de ser só um pintor, só um músico, só um escultor, etc., e você vai para o campo do que eu acredito que faz a arte ser arte, que é esse contato com a nossa própria criatividade, eu vou trabalhar diversas perguntas como: por que eu faço isso? Para que eu faço isso? E aí eu consigo fazer com que meu trabalho que as minhas produções saiam da esfera da tela, do papel,
e atinja um número maior de pessoas. Transforme essas pessoas, modifique de alguma forma o rumo da vida delas, né? Então, é por isso que, assim, muitas das perguntas que as pessoas têm sobre arte, eu sempre devolvo com uma pergunta: qual que é o seu objetivo com a pintura, com a arte, né? Tudo depende dos seus porquês, os seus praquês, e eu acredito que são neles que moram a nossa maior ponte para a criatividade. Então, por exemplo, eu fiz a óleo uma onça pintada e eu consegui ajudar com essa pintura uma ONG que resgatou diversas onças pintadas de uma queimada que teve no Pantanal há alguns anos atrás. Eu pintei uma bromélia vermelha maravilhosa, eu consegui com essa bromélia arrecadar um fundo que foi 100% doado para ajudar na recuperação das famílias que tiveram todas as suas casas destruídas pelas enchentes, pela catástrofe que teve no litoral norte há pouco tempo atrás. Então, esses são exemplos, alguns exemplos, poucos, do que eu entendo por os nossos porquês, os nossos praquês, a nossa finalidade, colocar a nossa verdade, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente, entrar em contato com a nossa criatividade e assim entregar, devolver para o mundo algo que é nosso, que é autêntico, que é único, né? Porque a pintura acaba se tornando um meio e não um fim por si só, nesse caso. E eu acho que é aí que a mágica acontece. Eu também acho muito interessante falar de algumas confusões que eu vejo muita gente fazendo quando escuta falar no nome criatividade ou expressão artística. O pessoal confunde muito. Então, por exemplo, eu vejo muita gente achar que criatividade é um dom, né? E não é. E não é de fato. Eu costumo falar que não é minha essa frase, né? Eu li, não me lembro onde, mas eu li que criatividade é um músculo. É uma frase até famosa, eu não me recordo do autor. Mas eu trouxe isso muito pra minha vida. Criatividade é de fato um músculo, né? Eu preciso ir na academia todo dia, 2 dias sim, um dia não, mas eu preciso estar ali em constante contato, em constante exercício da minha criatividade para que ela se expanda, para que ela se mostre, para que eu consiga de fato entrar em contato com ela e dela obter um resultado interessante, um resultado gratificante. Então, existe técnica, existe um caminho, existem na verdade existem vários caminhos para que eu possa entrar em contato com a minha própria criatividade, permitir que a minha verdade, meus sentimentos saiam e se expressem naquilo que eu faço, na minha pintura, no meu trabalho. E não um dom enquanto um presente divino, sobrenatural, como muita gente ainda confunde. Também acho válido, muito interessante colocar, que eu vejo muitos artistas, aspirantes artistas ou pintores, aspirantes a pintores, que muita gente fala que não precisa de técnica, basta a criatividade. Eu acho uma colocação muito delicada em fazer, né? Eu acho, inclusive, muita gente trata a questão, né, técnica e criatividade, pensando em pintura, tá? As pessoas têm um impulso natural em separar essas duas esferas e para mim elas são realmente duas metades de um mesmo corpo, são inseparáveis, né? Eu já falei algumas vezes que técnica é fundamental. No meu trabalho, pelo menos, o trabalho que eu faço, não é possível fazer sem técnica. Me desculpa, não é. Isso não significa isso jamais vai significar que a criatividade vai ser dispensável. Muito pelo contrário. A criatividade, eu vejo ela essencial para tudo que você for fazer na vida. Tudo que você for fazer, que você não quer ser mais um. Se você não quer fazer um trabalho em massa, um trabalho de maquinário, de máquinas, de robôs, tudo que você quiser fazer na vida e colocar
um toque de você, a sua verdade, aquilo que você acredita e trazer algo autêntico, algo original, você precisa colocar a sua criatividade. Não tem outro caminho, né? Então, um erro que eu vejo muitos pintores iniciantes ignorarem, acharem que não precisa da técnica para você ser um artista, que basta você só mergulhar na sua criatividade e ir embora. E ao menos, é o que eu falo, ao menos no trabalho que eu faço, eu não acredito que isso é possível. Eu gosto de realmente expandir e de juntar todas essas esferas. E eu junto tudo, eu crio o meu mundo, eu tenho ali a minha verdade, eu tenho ali o meu meio, eu tenho muito mais ferramentas para poder fazer um trabalho criativo. E muita gente com nessa tendência em achar que a criatividade basta, eu acredito que acaba se perdendo muito no caminho artístico. A pessoa leva muito tempo para conseguir resultados, para conseguir evoluir, falando agora em níveis de pintura, por achar também que só a criatividade basta, e conceito, fundamento, técnica, teorias e etc. também estudo, digamos assim, não acaba sendo dispensável. Acredito que é um grande erro para quem está começando a pintar. Pauline, o que é que a criatividade resolve na minha vida? Bom, tudo. Vamos lá. Criatividade, ela te leva a expandir sua visão, sua percepção, seja sua autopercepção, percepção do mundo lá fora. Ela vai te dar muito mais conceito com conceitos culturais, né? Você vai ter um senso cultural muito mais forte. Você acaba, uma vez que a criatividade também te convida a entrar muito no autoconhecimento, você vai entender muito mais sobre você, consequentemente sobre seres humanos. Criatividade vai te deixar com um raciocínio mais rápido, com o seu instinto muito mais aguçado. Criatividade muito provavelmente vai te tirar de pontos cegos que você jamais imaginou que você estaria. E eu digo isso para tudo na vida, né? Não só para pintura, para qualquer produção, qualquer trabalho que você esteja fazendo que envolva criatividade, mas para a vida mesmo. Ela realmente expande a sua mente, o seu ser como um todo, te leva para um outro nível de percepção. A criatividade, ela te força a observação, então a forma como você enxerga tudo vai mudar drasticamente. A mudança ela é inevitável ao longo do tempo, ampliando, lógico, toda a sua capacidade de observação. E a criatividade vai mexer em todas as esferas de você. Todas. Mental, saúde, emocional, espiritual, filosófico, tudo. Todas as camadas de nós. A criatividade, ela tem esse poder de tocar todas as nossas camadas. Tudo. Todas as partes de nós. E acredito sempre de uma forma muito positiva. A criatividade vai tocar a sua ansiedade. Provavelmente vai ajudar a diluí-la, sabe? Você vai respirar melhor. Você vai sentir a sua vida toda muito melhor. Os benefícios são incalculáveis. Para exercitar a minha criatividade, por onde eu começo? Bom, eu gosto de responder essa pergunta contando como eu comecei. Eu comecei a estudar pintura em 2019. Eu sempre fui apaixonada por pintura desde pequenininha, né, de fazer sozinha, de ser muito curiosa, de viver imersa no mundo de lápis de cor. Na minha época, na infância, eu cresci vendo muito desenho animado em TV, então eu ia lá, pausava, era vídeo, cassete, eu pausava e ficava lá olhando e copiando com lápis de cor, com giz de cera. Então, a minha infância eu sempre fui muito curiosa, porém, eu fui estudar pintura em 2019. Quando eu comecei a estudar pintura, eu trabalhava de maquiadora no estúdio em São Paulo, era um trabalho fixo. Horário comercial convencional, das 9 às 18, de segunda a sábado. Então eu só tinha um dia da semana livre, que era o domingo.
eu levava 1 hora de metrô para chegar no trabalho, 1 hora e pouco para voltar para casa. Enfim, aquela rotina que a grande maioria das pessoas tem, é estressante, muito tempo no trajeto, né, de casa ao trabalho. Apesar de eu amar, eu gostar muito de maquiagem, tudo que eu fazia, eu não tinha muito tempo para mais coisas, essa era a verdade, né? Eu comecei a estudar pintura realmente porque eu sempre fui muito apaixonada. Chegou um momento na minha vida em que eu vi que eu estava fugindo muito daquilo. Eu me perguntei, por que eu ainda, aos meus 30 e poucos anos, por que eu ainda não consegui arrumar um tempo de vida para me dedicar mais a uma coisa que eu gosto tanto de fazer desde pequenininha, né? Então eu me matriculei numa escola de pintura em São Paulo e quando cheguei na escola de pintura, né, começaram a vir os exercícios que o meu professor, o meu mestre dava, e que eram muitos, não eram poucos. Eu tinha que estudar muito para conseguir aproveitar a próxima aula, né? Era uma aula por semana, toda segunda-feira. Então, quando chegava, passava a semana, às vezes já era quinta, sexta, eu olhava, cara, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Domingo, eu tô morta, assim, domingo eu preciso de um meio período, meio dia de uma semana inteira para eu descansar. Eu chegava e falava, e agora? Não tá dando tempo. E aí eu chegava na próxima aula, às vezes, sem exercício. Fiz isso poucas vezes, mas aí tá. Meu professor me ensinava, mas ele falava, cara, se você não estudar, não praticar, você não vai aproveitar. Eu não tenho como, você não vai conseguir aprender as próximas etapas. Então eu falei, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito de praticar aquilo que eu tô aprendendo, que por mais que fosse técnica, né? Foi ali que eu achei muito sobre a minha criatividade. Eu vou explicar por quê. Eu comprei o sketchbook e eu comecei a desenhar as pessoas em desenho livre, de observação, com modelo vivo, no metrô. Comecei aquilo com muita vergonha, que eu falava, gente, quando me verem, se alguém ver que eu tô desenhando a pessoa, com que cara que eu vou ficar? Com essa mesmo, que é a única que eu tenho. E assim eu fiz. Às vezes saía do estúdio, as amigas chamavam, ai, vamos ali tomar uma cerveja no bar, sexta-feira. E eu ali, caramba, eu quero muito tomar uma cerveja, mas poxa, um tempinho que eu preciso estudar pintura, eu preciso praticar. Por que não fazer os dois? Só fui pro bar levar meu sketchbook e desenhava as pessoas sentadas na mesa do bar. Nessa de estudar e observar pessoas, foi ali que eu realmente percebi uma das coisas que, a coisa que eu mais gosto de pintar, que são pessoas. Meu trabalho desde o início foi muito marcado por rostos, né? Hoje em dia ele tá com uma influência, eu tenho gostado muito de não ficar só dos rostos, desenhar corpos, retratar pessoas em instantes, mas porque eu gosto mesmo de desenhar e de pintar gente, porque nós somos um multiverso de muitas camadas, e pintar pessoas, pra mim, acaba representando muito pintar emoções. Nós somos emoções, nós somos sentimentos, nós somos espírito, nós somos intuição, nós somos mental, emocional, espiritual, essa multiplicidade de camadas, de esferas que compõem o ser humano. Eu sempre fui muito fascinada por isso. Eu já passei um tempo da minha vida viajando em muitos lugares do mundo. Eu já morei fora e o que eu mais gostava de fotografar, de observar e admirar, que eu ficava parada assim, hipnotizada, são os rostos das pessoas, a fisionomia, o semblante e os costumes em cada lugar, em cada cultura. Eu sempre fui muito apaixonada por humanidade. Eu quis contar esse pedacinho da minha história. Por quê? Porque para explicar que criatividade, eu acredito muito que é uma coisa que você começa a fazer o que tem que ser feito, no meu caso, técnica, estudo. Eu percebi, eu queria fazer, eu tinha que fazer. E a criatividade você também muitas vezes vai encontrar no caminho.
tá? A criatividade enquanto os seus porquês, os seus praquês e enquanto forma de colocar a sua verdade para fora, sabe? De expressar a sua verdade. A criatividade, ela aparece enquanto você está fazendo o que precisa ser feito, mas você está se auto-observando, você está sempre com um olhar também voltado na sua verdade, nos seus porquês. E aí que entra, que eu até falei já antes, de autoconhecimento, você acaba se conhecendo muito, conhecendo o mundo lá fora. Você começa a entender por que e para que você se atrai tanto com certas coisas, sabe? Então, por onde começar? A recomendação que eu gosto de sempre falar é: começa fazendo o que precisa ser feito. Aceita, entende que existe um processo, existe uma parte que muitas vezes você vai amar, às vezes você não vai amar, faz parte da vida, né? Tem uma parte que é chata, sentar a bunda, estudar, se dedicar. Muita gente fala, deixar de ir pra praia, pro bar, pra piscina. Eu já até quebrei esse paradigma. Não, você não precisa. Para estudar pintura, você não precisa deixar de fazer nada disso, porque a pintura, principalmente a pintura à mão livre, que é o meu lema, a minha paixão, aquilo é o porquê eu vivo, digamos assim. Ela te permite a liberdade de não precisar deixar de fazer nada praticamente. Eu ainda tô saindo de um puerpério e eu desenhava o meu filho amamentando, muitas vezes, né? Eu tava ali amamentando, ele mamava, eu mamava segurando ele no braço, com a outra mão eu desenhava ele, eu não precisava deixar de desenhar. Muita gente acha que precisa do local perfeito, não tem espaço para poder pintar, para poder fazer minha arte, eu não tenho tempo. É nisso que não tem que você vai achar a sua criatividade, você vai conseguir achar a sua expressão artística. A expressão artística, ela brota em ambientes de escassez de recursos quando a gente se permite. Não caia nas armadilhas, o que eu falo é por onde começar, não caindo nas armadilhas que a sua mente vai tentar te dar, né? O nosso impostor interno, que eu acredito que todo mundo tenha, vai tentar te falar que você precisa de algo que você não tem, que não está à sua disposição, para você ser mais criativo, para você ser mais expressivo, para você se tornar um pintor ou um artista. E isso não é verdade. Você só precisa fazer o que precisa ser feito. Você só precisa de ação. Uma ação por dia, só. Sem muita filosofia, sem muita regra, sem muita piração. É só a ação, o fazer. Praticar desenho, estudar. Técnica, né? Eu vou pelo caminho da técnica, eu vou estudar técnica. Ai, mas hoje eu tô muito pé da vida, hoje eu tô muito chateada, Tem dias que a gente simplesmente fala, hoje eu não tenho a menor do que chamam de inspiração. Vou me dar o meu tempo, vou tomar meu banho, vou descansar. Aí eu tenho um tempo ali antes de dormir, eu tenho 10 minutos. Cara, eu vou sentar, eu vou pegar meu sketchbookzinho, eu vou levantar a minha perna pro alto e eu vou desenhar meu pé. Ponto. Eu já fiz uma ação por dia, eu fiz o que precisa ser feito. Nesse caminho, observando o que você faz e por que você faz, eu tenho certeza que você vai encontrar toda a sua expressão artística e muito, muito da sua criatividade. E você vai se surpreender. Qual é o impacto da criatividade nos meus relacionamentos pessoais? Eu gosto muito de falar essas coisas pela minha experiência. Eu sou uma pessoa naturalmente introvertida. O que isso significa? Eu me adapto, eu fico bem com pouca interação social. Por um lado gostava, né? Tinha essa questão de pessoas e tal, mas por um outro lado não fui crescendo e a coisa, né, estar ali toda hora em ambientes muito sociais não era tão confortável para mim. E eu acho que depois que eu comecei a exercitar mais a minha criatividade, isso foi se modelando, sabe, gradativamente ao longo do tempo. Eu ainda tenho a minha natureza introvertida, mas eu tenho muito mais facilidade e leveza, naturalidade, tranquilidade em passar mais tempo em ambientes com muitas pessoas, em ambientes, né, em mais vida social, digamos assim. E eu acredito que a criatividade mexe em todos os nossos relacionamentos por conta dessa expansão
múltipla no nosso ser, na nossa mente, nas nossas emoções. Ela nos traz mais autopercepção, observação, a gente se observa mais as pessoas à nossa volta, principalmente no meu caso, que eu sempre gostei de observar pessoas. Então isso traz uma bagagem muito rica, muito forte pra gente. E isso mexe inevitavelmente na forma como a gente enxerga o ser humano, como a gente lida com o ser humano, como a gente lida com as nossas emoções nas pessoas que são mais próximas, que têm um impacto maior na nossa vida, que nós temos relações de afeto e laços, vínculos e laços mais fortes, quanto com as pessoas que são o mundo lá fora, né? De uma forma um pouco mais global e mais genérica, assim. Então, a criatividade ela vai mexer sim com toda a nossa visão de relacionamentos, tanto com as pessoas mais próximas quanto com o mundo como um todo. Qual conselho você daria para quem enfrenta bloqueios criativos? Bom, quando o assunto é bloqueio criativo, eu acredito que ele envolve um trauma, uma emoção densa muito forte que fez uma pessoa ficar ancorada, presa naquilo, e por algum motivo ela não consegue seguir adiante em um determinado caminho. Eu acredito que quando o assunto é bloqueio, trauma, ele precisa ser tratado com ajuda especializada para isso, que no caso seria ou psicoterapia, ou psicanálise, psiquiatria, enfim, alguma esfera nesse sentido que não está na minha alçada, porque não sou psicóloga. Falando então da minha experiência pessoal, eu sempre tentei olhar para os meus bloqueios criativos, para os meus traumas, e tentar ver o que eu conseguia fazer de arte com eles, embora eu preciso confessar, sempre foi um caminho tanto quanto desafiador, né? Transformar aquilo que mais dói na gente em arte. Mas é um caminho que quem tem coragem de fazer, de adentrar, ganha muito, muito. Tanto no desbloqueio, quanto na parte artística, na pintura, né? Na parte da criatividade. Toda vez que a gente consegue transformar em arte algo que dói muito dentro da gente, a gente, na verdade, tá transformando alguma coisa muito delicada dentro de nós. Eu enfatizo observando a questão de pedir ajuda especializada, mas eu gosto de incentivar as pessoas a entrarem, a enfrentarem aquilo que está travando elas, sabe? Porque se a gente não enfrentar, o bloqueio fica ali, sabe? Ele consome a gente por uma vida inteira e faz a gente achar que criatividade não é pra mim. Imagina, eu sou artista, nossa, acho lindo, acho demais expressão artística, mas não tenho o menor jeito pra isso. Isso aí, nossa, eu acho maravilhoso, queria tanto conseguir, mas não tenho dom. Quando a gente não enfrenta uma dor, um bloqueio criativo, a gente senta nessa posição de achar que é um dom muito fácil, sabe? A gente simplesmente se limita à resposta de que não, isso aqui não é pra mim, ponto final, sabe? Eu sempre aconselho sim as pessoas a olharem, né, para os seus bloqueios criativos com carinho, com acolhimento, acima de tudo. Eu levei, lógico, né, eu falo assim hoje, mas eu levei alguns anos para poder, de fato, conseguir. Foram muitos anos de tentativa de adentrar nos meus bloqueios, para então, quando eu fui começar a conseguir estar em contato ali mais tempo, para poder modelar e manusear esses meus bloqueios internos, eu, por exemplo, encontrei muita ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, desde pequena roí unhas, já tive crises de inclusive arrancar cabelo por conta de ansiedade, já tive ansiedade muito forte. E a pintura, e em especial a criatividade, a expressão artística, ela transformou substancialmente esse pedaço de mim. Eu nunca vou achar as palavras que eu sinto que serão suficientes para explicar
por que a pintura e a arte, a expressão artística, a pintura à mão livre foram capazes de transformar na minha vida em termos de bloqueio criativo. Por conta disso, já aviso, vai doer? Vai. Mas se permita ir em busca, desbravar e explorar os seus próprios bloqueios criativos. Porque é um caminho único, que é só a gente que pode percorrer. Ninguém mais vai fazer por nós se a gente não fizer. Então, eu sempre vou aconselhar, vai. Só vai seguindo o seu instinto, que você não vai se arrepender. E um tempo depois eu fui perceber que, na verdade, eu sempre gostei tanto de pintar pessoas e observar as expressões faciais dessas pessoas, porque, na verdade, eu gosto de pintar essas emoções que ou me libertavam ou representavam um grande desafio para mim, mas essa complexidade humana sempre foi minha paixão, que eu sempre busquei expressar com o meu trabalho. Isso explica muito da minha vontade em pintar pessoas e rostos. Uma vez que a gente vai em busca de compreender os nossos bloqueios criativos, de entrar em contato com eles, entender o porquê de certas coisas, que a gente se atrai, que a gente faz certas coisas, a gente consegue desbloquear muito essa questão criativa e expressiva dentro de nós. Como a pintura à mão livre pode exercitar a nossa criatividade ou a nossa expressividade artística? O principal exercício, um exercício que está disponível para nós a qualquer momento, em qualquer lugar, é o exercício de observação viva, observação de modelos vivos. Eu posso estar em qualquer lugar, eu sempre vou ter objetos, elementos à minha volta. Seja uma flor, uma cadeira, sejam pessoas, sejam árvores, sejam carros, sejam pirâmides, sejam castelos, sejam florestas. Eu sempre vou ter algo para observar no mundo à minha volta. A pintura à mão livre, o mais mágico é que ela me permite isso. Eu praticar, eu observar o mundo à minha volta, a mágica complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade, e documentar isso no papel. Um lápis e os meus olhos. Acabou. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso de recursos, eu não preciso deixar de ir a tais lugares. Eu posso levar meus olhos, meu papel e meu lápis comigo. Então, uma vez que eu tenho uma ferramenta em que eu posso estar em constante observação do mundo à minha volta, eu tenho uma ferramenta que está sempre me incentivando a exercitar a minha criatividade, porque um dos principais exercícios de criatividade, o exercício base, é a observação do mundo ao nosso redor. A gente precisa levar a nossa criança criativa interna para ir passear. Esse é um termo, inclusive, usado num livro super famoso, que aborda muito sobre criatividade, que é O Caminho do Artista, um clássico que muitos artistas, aspirantes artistas, provavelmente já leram, ou no mínimo já ouviram falar. Uma vez eu fiz uma viagem para o Egito, eu sentei na frente das pirâmides, tomada pela experiência que eu estava vivendo. Eu tinha 3 cores de tinta, eu tinha um pincel, eu tinha algumas folhas no caderno e acabou, eu não precisava de mais nada. Eu tinha meus olhos. Eu sentei, eu simplesmente fiz o que eu tinha que ser feito, eu sabia, já vi estudando a técnica, eu apliquei aquilo, vivendo a experiência que eu estava vivendo naquela hora, naquele lugar, com a liberdade dessa ferramenta. Então, a pintura à mão livre, ela é simplesmente única, e por isso que eu falo tanto, sobre pintura à mão livre. Você não fica preso a decalques, a fórmulas, você não vai só aprender a pintar, você vai entrar num estilo de vida, de expressão artística, que vai para um outro nível, um outro patamar dentro de você. Você vai abrir esferas dentro do seu ser, da sua mente, das suas emoções, que são inimagináveis, que você não tem ideia ainda onde isso vai te levar, Então, por isso que a pintura à mão livre, ela vai arrancar a nossa criatividade de uma forma como nenhuma outra é capaz de fazer. Como eu falei antes, o simples fato de eu não precisar abrir mão de outras coisas na
na minha vida para poder praticar pintura, pra mim, né, isso assim, simplesmente pela primeira vez eu tenho ali nas minhas mãos uma ferramenta onde o tempo não é mais uma objeção. Eu não tenho mais assim a desculpa de eu não tenho tempo para pintar. Quando eu ouso me falar não tive tempo, não, eu não quis, sabe? Eu reformulo a frase dentro de mim e falo, não, hoje eu estava cansada, hoje eu não fiz porque eu preferi, eu escolhi dormir, eu escolhi descansar, tá ótimo, mas eu nunca mais consigo falar pra mim, não, é porque eu não tive tempo, sabe? Eu consigo fazer um esboço de 10 minutos amamentando e pronto, em 10 minutos eu fiz uma parada que eu sou muito louca por fazer, que eu gosto demais e que mexe na minha criatividade, na minha mente, em todo o meu ser. Dá um bug na minha cabeça, sabe? E me faz observar o mundo de outra forma, me faz ser uma pessoa melhor pra mim, pro meu filho, pra minha família e principalmente pro mundo. Esse é o meu maior propósito com a pintura, esse é o meu maior porquê pra que com a pintura mão livre. Ela, como nenhuma outra, ela mexe na expressão, na minha expressividade, me deixando uma pessoa mais criativa, mas muito mais que isso, me tornando um ser humano muito melhor. Uou! Esse assunto, eu sou muito apaixonada, porque é simplesmente a ferramenta, a substância que tem maior impacto na minha vida, então a minha cabeça frita quando eu falo disso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu gostaria muito de saber qual foi seu maior insight com esse vídeo, que ponto que você mais também fritou tanto a sua cabeça, assim como eu ainda tô aqui fritando a minha. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, me conta o que você mais aprendeu com esse vídeo, o que ele extraiu de melhor assim de você. Se você não quer perder a oportunidade de receber mais vídeos como esse, mais conteúdos como esse, aproveita e se inscreve no meu canal. Se você curtiu, deixa um joinha aqui pra mim e aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de criatividade, de pintura, de arte, ou que também está sofrendo e passando por aquela etapa de bloqueio criativo. E te vejo na próxima.